Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 9 de agosto de 2023, 18ª semana do Tempo Comum, quarta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, mártir. Ó Santa Teresa Bendita da Cruz, ajuda-me a ter encontro verdadeiro com Jesus, a fim de morrer para as coisas deste mundo e viver apenas para Cristo. Santa Edith Stein, interceda por mim a Deus, para que logo estejamos todos juntos no paraíso. Amém. Ela que sofreu tanto nos anos que inicia aí a invasão alemã à Holanda, onde ela já estava no mosteiro, onde ela já cuidava ali das crianças abandonadas, mas tudo foi destruído quando a igreja na Holanda se posiciona contra a investida alemã e principalmente contra a investida alemã contra os judeus que levavam para o campo de concentração. Por este amor, por este exemplo e que refletiu na perseguição alemã, Edith Stein e a sua irmã foram queimadas, né? Primeiro elas são envenenadas, morrem no campo de concentração por veneno e depois o corpo são queimados em pleno campo para servir de exemplo para que ninguém se revolte mais contra a filosofia alemã. Por isso pedimos a Edith Stein que interceda por cada um de nós agora, diante de todo o sofrimento, de todas as filosofias más que querem permear esse mundo, mas que mantenhamos a resistência, o firme olhar para a sétima morada, assim como Santa Teresa d'Ávila, né? Ela se converteu lendo este livro, A Sétima Morada. O nosso olho tem que estar fixo na sétima morada, na morada do Senhor. Nós olhamos, vivemos deste mundo, mas o nosso olhar já está em Deus. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Pecamos como outrora nossos pais, participamos da maldade, fomos ímpios. No Egito, nossos pais não se importaram com os nossos admiráveis e grandes feitos. Então, no responsório 105, que é o Salmo 105 de hoje, o refrão é: lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Agora, nós somos todos pecados. Pecamos exatamente como os nossos pais. No Egito, não se importaram com os vossos admiráveis e grandes feitos. Então, é Deus que nos liberta do pecado, é Deus que nos dá uma oportunidade de uma vida nova, de voltar para a sua presença, mas nós não nos importamos, né? Queremos viver a falsa ilusão deste mundo. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Primeira leitura. A primeira leitura está em Números, capítulo 13. Veja que o povo sai do Egito, ele atravessa o Mar Vermelho, Moisés faz jorrar água da pedra. São muitos e muitos milagres realizados por Deus através de Moisés. O povo, ao caminhar de dia, uma nuvem espessa cria sombra sobre o caminhar. Então, em pleno deserto, imagine isso, uma sombra tão grande que vai conduzindo homens e mulheres, aquela quantidade enorme de pessoas protegendo do sol intenso. À noite, para servir de referência, imagine a noite no deserto extremamente escura, aquela nuvem brilhava, né? Uma luz espetacular, uma luz calma, uma luz que era capaz de, como se fosse uma luz da lua, assim, né? Só que era avermelhada, mas de tal forma que todo acampamento ficava iluminado, assim as pessoas podiam se organizar, conversar e ter a calmaria de estar, né, enxergando ao seu redor bichos, ameaças e tudo mais. Grande manifestação de Deus. Fazia descer do céu o maná
e assim o povo se alimentava, podia comer, desceu do céu codornas, carne para que o povo se alimentasse. Então Deus se manifestando o tempo todo. Agora, o povo já se aproxima do deserto de Farã. O deserto de Farã já é o sul de Israel. Ou seja, tecnicamente eles já estão dentro da terra prometida. É o sul de Israel. Bem pertinho, né, de Jerusalém. Bem pertinho lá no sul de Israel, já depois de atravessar todo o deserto, já estão à porta da promessa. Mas Moisés, no deserto de Farã, né, ouviu a voz de Deus e Deus falou: envia alguns homens para explorar a terra de Canaã, que vou dar aos vossos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada tribo, e que todos sejam chefes. Ao fim de 40 dias, eles voltaram do reconhecimento do país e aproximaram-se de Moisés, Arão e de toda a comunidade dos filhos de Israel. Então, eles foram explorar a terra prometida e, na volta, eles reuniram para fazer, dar a impressão deles, né? E falando, eles disseram para Moisés, Arão, Josué e toda a comunidade, mostraram o fruto da terra e disseram em sua narração, dizendo: entramos no país ao qual nos enviaste. E, de fato, a terra onde corre leite e mel, porque eles trouxeram bastante item para provar ao povo de que era uma terra de fartura, como se pode reconhecer por esses frutos. Porém, os habitantes são fortíssimos, e a cidade grandes, e elas são todas fortificadas. Vimos lá descendentes de Enac. Olha só, os descendentes de Enac são os Enaquins, que são gigantes. Você acha que realmente tinha gigantes lá? Alguns, um ou outro, que em qualquer população tem pessoas muito altas, mas eles exageraram um pouco. Aí você tem um problema e começa a exagerar esse problema. Você tem um problema, que é um problema real, né? Então você tem um problema. Que pode ser uma dívida, pode ser uma doença, pode ser um sofrimento, mas nós costumamos exagerar um pouco a nossa história, exagerar um pouco os desafios. É o que esses homens fizeram. Eles são descendentes de Enac, são os Enaquins, são gigantes. Os amalecitas são fortíssimos, e as cidades grandes fortificadas, e os Enaquins vivem no deserto do Negueb, os hititas, os jebuseus e amorreus nas montanhas, os cananeus na costa marítima e ao longo do Jordão. Entretanto, Caleb, para acalmar o povo, então, que o povo já começou a ficar temoroso e revoltado contra Moisés, dizendo, né, você nos tirou do Egito, nos fez atravessar o deserto para depois morrer aqui diante desse povo tão gigante, tão forte. Aí Caleb, ele falou assim: calma, subamos e conquistamos essa terra, pois somos capazes de fazê-lo. Mas os homens que tinham ido lá fazer essa investigação falaram: não, nós não podemos enfrentar esse povo, porque eles são muito mais fortes do que nós. E diante dos filhos de Israel, começaram então a difamar a terra que haviam explorado, dizendo: a terra que fomos explorar é uma terra que devora seus habitantes, é o nosso sepulcro. O povo que aí vimos é de estatura extraordinária. Lá vimos gigantes, filhos de Enac, da raça dos gigantes. Comparado com eles, parecíamos gafanhotos. Veja só, tá vendo? Deus fez uma promessa. A palavra de Deus está penhorada em favor do povo judeu que está indo em direção a Israel para tomar posse. Depois, na entrada, na porta do sucesso, quando eles deveriam dar mais alguns passos, né, confiando na presença de Deus, agora se desesperam. É sim, irmão. Eu fico vendo assim que na nossa vida com Deus é igual uma escada de 1000 degraus, de 5.000, que vai circulando uma montanha. Imagina assim. Então, a cada curva que você está subindo essa escada, você fala: tá o fim, tá chegando o fim, tá chegando a hora da graça, tá chegando o momento em que Deus vai ouvir minha oração, vai me devolver em bênção, em prosperidade, tudo aquilo que eu estou
me dedicando para o reino de Deus. Você vai subindo, e de repente você desiste. Mas é a última curva, é o último degrau que você tem que subir. É assim, mais ou menos, que aconteceu com Israel, que agora está à beira da sua cidade prometida, mas estão desistindo. Então Deus fala com Moisés: diz-lhe, pois, a este povo, porque esse murmúrio chegou a mim, né? Aí Deus falou para Moisés: por minha vida, diz o Senhor, juro que farei assim como vos ouvi dizer. Neste deserto ficarão estendidos os cadáveres. Todos vós que fostes recenseados da idade de 20 anos para cima e que murmuraste contra mim, não entrareis na terra do qual jurei. Com mão levantada fez-vos habitar, exceto Caleb, filho de Jofané, e Josué, filho de Nun. Esses irão habitar. Carregareis vossa culpa durante 40 anos, que corresponde aos 40 dias em que exploraste a terra, isto é, 1 ano para cada dia. E experimentareis a minha vingança. Eu, o Senhor, assim como disse, assim eu farei com toda essa comunidade perversa e que se insurgiu contra mim. Nessa solidão será consumida e morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aí nós enxergamos o povo de Israel que permaneceu no deserto 40 anos, à beira do sucesso, à beira da entrada da prosperidade, à beira, ali, alguns passos à frente, entrariam e tomariam posse da terra prometida. Ficaram ali 40 anos. Moisés morre ali, a maioria daqueles que estavam murmurando morre ali, morreram na beira da praia, ou seja, nadaram e morreram na beira da praia. Que não sejamos assim com nós. Nós levamos a nossa vida buscando santidade, buscando pureza, buscando encontrar o Senhor. Aí como tarda o Senhor e como nós vemos ao nosso lado cada vez mais pessoas abdicando da fé, recusando, renunciando Jesus, muitos e muitas pessoas ao nosso lado vão abandonar a igreja, vão abandonar Cristo, vai haver apostasia. Isso é prometido no Apocalipse, em qualquer livro de profecias, nos livros pelo próprio Senhor Jesus. Pega Mateus capítulo 25, você vai ver que o fim dos tempos, muitos irão desistir. À beira, já entrando na graça. É Jesus que está voltando, mas vai desistir, assim como aconteceu aqui na primeira leitura. Então, que nós tenhamos fé, perseverança e que possamos passar para nossos filhos e netos a verdadeira fé, a verdadeira perseverança em Jesus Cristo, o verdadeiro ensinamento do Senhor, porque os tempos serão difíceis. Amém. Evangelho. O Evangelho está em Mateus capítulo 15, de 21 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro, da Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, então uma pagã, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Então, ela é pagã, vive uma outra religião, mas ela reconhece Jesus, ela aceita Jesus, né? E, apesar da cultura cananeia não viver nada alinhado com o judaísmo, mas ela aceita Jesus, ela está aberta àquele que chega, à promessa do Senhor. Ela ouviu falar que Jesus estava próximo a Jerusalém, ela busca no Senhor a cura da sua filha. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós tem um tempão. Jesus respondeu: a cananeia, aquela mulher. Então, veja, é o Deus encarnado, é o Senhor que se fez homem. Ele para e responde a ela: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher,
Aproximando-se, prostou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: Não fica bem tirar o pão dos filhinhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha só que profundidade, que fé desta mulher! Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, é grande a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta cananeia podia ter desistido, né? O Senhor não responde, ela insiste. As pessoas mandam ela calar a boca e ela insiste, ela insiste, ela insiste, porque a graça está na próxima oportunidade, na próxima curva. Não é hora de desistirmos, como na primeira leitura, né? Onde as pessoas desistem da graça e não entram na promessa de Deus. Assim como Edith Stein, que viveu a sua vida em favor de Deus, mas foi tão perseguida, foi perseguida no convento por ser de família rica, foi perseguida pelos judeus, na Holanda não foi compreendida ao proteger os pobres, as crianças, e acaba entregando a sua vida, mas na certeza que vai morar no sétimo céu com o Senhor. Por isso, nós possamos olhar para a nossa vida, para o nosso sofrimento, louvar a Deus e bendizer ao Senhor, e pedimos agora a presença do Espírito Santo, a força que vem de Jesus, que nos motive a viver esse mundo até o último segundo, na esperança da nossa salvação. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Se eu não evangelizar, este mundo passa, as minhas horas passam, os minutos passam, e a sensação é de que eu não fiz nada, 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 nada. Envelhecer sem ter feito nada. Por isso eu te convoco agora em nome de Jesus. Seja você também um profeta do Senhor. Seja um justo do Senhor e receba agora a graça de profeta, a graça do justo, multiplicando em suas redes sociais esta pregação, para que muitas almas sejam agora alegradas, motivadas na presença do Senhor a absorver e entender que depende de nós a perseverança da fé para chegarmos no último dia em nossa salvação. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.